Passando um pouquinho adiante, aqui a gente encontra também um outro periférico chamado mouse. Bem, aqui tem uma dica bem legal, observa comigo. O mouse, que também, assim como o teclado, é considerado um periférico de entrada, é conhecido tecnicamente como um dispositivo apontador. Claro que poucas pessoas vão chamar o mouse, me passa aí o dispositivo apontador. Não, isso é muito difícil. Normalmente as pessoas simplesmente utilizam a ideia de falar, eu tenho o mouse. Mas o mouse é considerado, então, tecnicamente, um dispositivo apontador. Por que isso? Porque à medida que tu vai deslocando o mouse em uma superfície, ele movimenta um cursor na tela do teu computador. Claro que isso e as suas funções, a função do mouse, vai variar de sistema para sistema. Mas a ideia básica do mouse é isso, é um dispositivo apontador que funciona como um periférico de entrada de dados, porque ele envia informações do movimento que tu realiza com aquele mouse na superfície e envia informações do que tu clica no mouse para o computador processar. Por isso, se ele está enviando informações desse movimento e também do que tu clica, ele é considerado um periférico de entrada de dados. E também lembrar a dica para a prova que ele é um exemplo de dispositivo apontador, ok? Outra dica importante sobre o mouse são os seus botões. É claro que dependendo de cada modelo, nós temos mouses que podem ser apresentados com vários botões. Eu diria que para efeito de provas de concurso, a coisa mais importante a se saber em relação aos botões do mouse é o uso do botão esquerdo e do botão direito, porque a existência de outros botões adicionais é algo que pode variar muito em relação a cada tipo de mouse e a cada tipo de programa. Mas o uso do botão esquerdo e direito é muito cobrado nas provas. Quer dizer, quantas provas às vezes indicam nas suas questões clicar com o botão esquerdo do mouse ou clicar com o botão direito do mouse. Basicamente, o botão esquerdo do mouse, se a gente pegar, por exemplo, o Windows, pegando o Windows como base do nosso estudo, certo? O sistema operacional Windows. O botão esquerdo do mouse no Windows, por padrão, é concebido como botão primário. E o botão direito é concebido como botão secundário. Aí alguém me diria assim, professor, mas como assim por padrão? Isso quer dizer que essa configuração pode ser alterada? Sim, pode ser alterada. Nós podemos inverter essas funcionalidades. Isto é, lá no Windows, nas configurações do painel de controle, tu vai encontrar o item mouse. Então lá no Windows, no painel de controle do Windows, tem o item mouse. E lá tu pode inverter e alternar entre as funções do botão primário e do botão secundário. E aí tudo que tu realiza com o botão esquerdo, tu passa a realizar com o botão direito e vice-versa. Eu vou dar exemplos. É muito comum, quando eu desejo aplicar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse lá no Windows, portanto, o botão primário, ele abrir aquele item. Eu quero abrir um arquivo, aí eu vou lá e aplico um duplo clique com o botão esquerdo do mouse. Quero abrir uma pasta, eu vou lá e aplico um duplo clique com o botão esquerdo do mouse. Por isso ele é o botão primário, é aquele que realiza as principais tarefas dentro do Windows. Boa parte delas, sim, são realizadas através do botão esquerdo. E o botão secundário no Windows está muito vinculado nas provas de concurso à exibição de um menu. É muito comum as provas indicarem que clicar com o botão direito do mouse, por exemplo, lá na área de trabalho do Windows, é exibido um menu contendo opções. Então, a ideia do botão direito do mouse em relação ao Windows é considerado o botão secundário porque ele costuma exibir outras opções secundárias. É a historinha que eu acabei de contar. Quando tu clica com o botão direito do mouse na área de trabalho, aparecem opções adicionais para a área de trabalho. Clico com o botão direito do mouse na barra de tarefas do Windows, aparece um menu de opções adicionais para a barra de tarefas. Clico com o botão direito do mouse numa pasta, aparecem opções adicionais para trabalhar com aquela pasta. Então a ideia do botão primário é ser o botão esquerdo e o botão secundário ser o botão direito do mouse, isso usando o Windows. Sempre lembra que se a prova sugerir se é possível alterar essa configuração dentro do Windows, invertendo a função do botão esquerdo e direito, do botão primário e secundário, é possível alternar. Isso a gente faz através do painel de controle do Windows, é possível fazer essa alternância. Aqui eu demonstro o que a própria teoria, indicou. Então o botão esquerdo do mouse dentro do Windows, por padrão, é o botão primário, e o botão direito, por padrão, é o botão secundário.
se eu alterar essa configuração lá no painel de controle do Windows, que se chama alternar entre botões primários e secundários, ele inverte. Aí o botão esquerdo passa a ser o botão secundário e o botão direito passa a ser o botão primário. Isso é possível fazer, lembrando que o padrão é essa formatação, esquerdo primário, direito secundário. Tá? Bem, mas isso a gente vai discutir também quando formos estudar o sistema operacional Windows. Aí a gente faz um estudo apropriado disso. Okay?